meu irmão, minha irmã. Quinta-feira, 5 de janeiro, quinta-feira do tempo do Natal, antes da Epifania do Senhor. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária, com alegria que eu acolho também quem pela primeira vez chega por aqui. Se inscreva, ative as notificações aqui do nosso canal, na descrição do vídeo tem tudo que acontece. Vamos ao Evangelho de hoje. João capítulo 1, versículos de 43 a 51, diz assim: Naquele tempo Jesus decidiu partir para a Galiléia, encontrou Filipe e disse: Segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa. Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de ontem e hoje, nós temos a importância do testemunho. João Batista testemunha Jesus, André pega aquele testemunho, vai até Jesus, testemunha para Pedro. Agora é Filipe que é tocado por esse convite de Jesus, segue-me, e aí então ele já vai testemunhar para Natanael. Esse Natanael também é Bartolomeu. São Bartolomeu, São Natanael, é o mesmo apóstolo. E veja, que o Natanael aqui de início se fez difícil e até menosprezou um pouquinho Jesus de Nazaré, mas de Nazaré pode sair coisa boa. Filipe estava encantado com Jesus. Filipe era muito amigo de Natanael. Mas Filipe percebeu que ele não ia conseguir convencer muito na conversa. O Natanael falou assim: olha, amigo, vem ver. E por amizade e consideração a Filipe, Natanael foi. Veja, ele não foi porque ele se encantou com o que ele ouviu, Jesus de Nazaré. Isso até o desanimou. Mas o Cristo vai vir de Nazaré? Nazaré é o fim do mundo, amigo. O que é Nazaré, né, gente? Não dá para acreditar num negócio desse, né? Nazaré não dá. Mas o Filipe não é de mentir. O Filipe não é de me pôr em fria. O Filipe é um cara que eu admiro. Eu vou dar uma chance para o Filipe. Eu devo uns favores para o Filipe. E essa amizade salvou Natanael. Então, nós precisamos ter um Filipe na nossa vida. Precisamos ser um Filipe para alguém. Veja, Natanael não iria se não fosse pelo Filipe. A palavra Nazaré não comoveu nem um pouco Natanael, pelo contrário, Jesus, Nazaré, nada disso mexeu com ele. Mas como é que eu vou dizer não para o Filipe? Mas aqui está então, meus queridos, a importância do testemunho como meio, da credibilidade de pessoas como meio, para que pessoas possam ir, não a nós, a gente não salva ninguém, mas ir até Jesus, né? Então, louvado seja Deus pelos Filipes, que conseguiram conquistar espaço no nosso coração, e talvez foi por causa disso que você foi fazer um acampamento, um retiro, começou a participar da missa, começou a ouvir a homilia do padre. Talvez você nem é muito de igreja, nem gostava dessas coisas, mas fica chato, fulano sempre manda, nunca vou assistir, qualquer dia ele me pergunta o que o padre falou lá, ele vai achar que eu não assisto, vou assistir. Bingo, pegou, né? Pescou você. Então olha a importância da amizade, olha a importância do dar ouvidos. Natanael deu ouvidos a alguém muito bom, por isso terminou em Deus e em Jesus. Se ele dá ouvidos a alguém muito ruim, termina onde? Então, como a gente precisa cuidar disso? Quem é que eu escuto? Quem é que tem poder de me guiar, mudar minha mente, meu coração, meu pensamento, né? E aí então ele se encontra com Jesus. E Jesus faz um elogio tremendo a esse Natanael. Ele começou meio malinho, ele começou meio, Nazaré, não comer ervilha, sabe aquela coisa? Mas ele tinha muitas qualidades. Quando ele viu Natanael, Jesus disse: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Israelita é a religião, homem é o caráter, o cotidiano. Para nós hoje seria assim: aí vem um católico de verdade, um ser humano sem falsidade.
Então Natanael, ele era religiosamente correto, inteiro, resolvido, mas ele era um ser humano sem máscara, sem falsidade, sem hipocrisia, um ser humano que vivia na coerência e buscava viver assim. Que exemplo maravilhoso! E aí Jesus vai dizer, mas de onde você... Ele vai dizer para Jesus, mas de onde você me conhece? Aí essa expressão é tão bonita. Antes que Felipe te chamasse, mandasse um zap, não importa. Antes que Felipe, eu te vi. Enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Veja, antes que qualquer coisa, ele já nos viu e vê, né? Mas ele gostaria de ver em nós um católico de verdade, um homem sem falsidade, que é a nossa conversão, né? Que é viver bem a religião para ela ecoar, ungir e fecundar a nossa vida, né? Então olha que interessante quando essas duas coisas estão equilibradas, mas que bonito esse olhar. Antes que qualquer coisa, amigo, na tua vida, antes que qualquer coincidência, que daí eu te vi, eu te conheço, eu sei de você. E aí Natanael mostra uma outra qualidade. Ele é um tanto quanto otimista, ele é um tanto quanto alegre. Ele já diz assim, Rabi, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. E Jesus, pelo menos para mim, eu imagino essa cena, Jesus quase rindo, falando, tu crês? Porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira? Oh, querido, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Coisas maiores do que essa você verá. Veja, que lindo. O Natanael, que é Bartolomeu que é Natanael, desse apóstolo, ele por pouca coisa professou a fé. Até Jesus achou engraçadinho, falou, mas você já está cheio de fé, assim, por causa de um milagrinho desse, filho, você vai ver coisa maior ainda. Sabe, gente, quando nós somos sensíveis a Deus em coisas pequenas, quando coisas pequenas que para outros podem ser bobeira, quando isso já nos toca por dentro, já nos fazem olhar para Jesus com gratidão e com amor, então prepara, louvado seja Deus, você vai ver ainda coisas maiores. Enquanto que muitas pessoas estão esperando ver coisas maiores para crer. É aí que não vai ver. Porque nessas coisas menores já poderiam crer. No cotidiano da vida, no acordar mais um dia, ter ânimo, força, vigor físico, emocional, o suficiente para lidar com problemas, com situações, ter uma família, ter uma casa, sabe, ter a saúde que temos. Sabe, se essas pequenas coisas não nos fazem professar a fé e perceber Jesus, não adianta ficar esperando as grandes coisas. As grandes coisas existem, mas elas são como que frutos e filhos dessas pequeninas coisas. E sim, para esses que vêm nas pequeninas coisas, Jesus diz, coisas maiores você verás, né? E qual é a coisa maior? Vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É a escada de Jacó, lá do Antigo Testamento, mas vamos deixar isso para um outro momento, vamos ficar só aqui. E dentro do tempo do Natal que ainda estamos, né? Hoje é então quinta-feira do tempo do Natal, antes da Epifania do Senhor. Então, esse menino do presépio ainda, da manjedoura ainda, ele é, na verdade, aquele sobre o qual os anjos de Deus dançam, sobem e descem. Ele é divino. E essa é a coisa maior a ser vista. Ver em Jesus a sua divindade que está ali. Professar que Cristo, Jesus, que o Jesus de Nazaré, ele é o Filho de Deus, ele é a escada de Jacó que liga céu e terra, terra e céu, essa escada divina que toca lá dentro do céu, que toca firme na terra, rodeada de anjos. Essa escada é alguém, essa escada tem nome, é Jesus Cristo que está na manjedoura. Aquele menininho é mais do que um menininho, ele é aquele sobre o qual os anjos de Deus podem até mesmo dançar, subindo e descendo. Que Deus nos dê a graça de ver e nunca esquecer que já vimos e temos visto essa coisa maior, a divindade de Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelista São João relata o encontro de Natanael com Jesus. No Evangelho de São João, ele tem o nome de Natanael, mas nos outros 3 evangelhos, os chamados evangelhos sinóticos, Natanael é também chamado de Bartolomeu e é, portanto, um dos 12 apóstolos. Aqui nesta cena, nós vemos que Jesus, antes do encontro, viu que Natanael estava debaixo da figueira, da sombra da figueira.
De forma comparativa, Santo Agostinho dizia que a sombra da figueira ela pode ser comparada com a sombra do pecado e da morte. Mas agora, quando Natanael encontra-se com Jesus, ele encontrou a luz da vida. Jesus, portanto, ilumina a alma de Natanael. Natanael, a princípio, ele tem certa desconfiança. Como pode alguém que veio de Nazaré, aquela pequena aldeia, ser o Messias? Não seria possível. Mas o encontro de Jesus com Natanael muda a história dele. E ele reconhece em Jesus a luz de sua vida, a verdade. Reconhece em Jesus aquele que veio para unir novamente o céu e a terra. Há aqui uma alusão no final deste evangelho ao sonho de Jacó, quando então no versículo 51, Jesus afirma que Natanael verá coisas maiores, dizendo assim: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isto já aconteceu visão semelhante com Jacó, lá em Gênesis, no capítulo 28, os versículos de 11 até 15. Ali, Jacó teve um sonho. E neste sonho havia uma escada. E nessa escada, anjos que subiam e desciam, e o céu e a terra era ligado por essa escada. Agora, com Jesus, que é o Filho do Homem, que é o Messias, ele que liga o céu e a terra. Não há mais a escada do sonho de Jacó, mas há o verdadeiro Deus que nos ama e veio para unir o céu e a terra. Nós precisamos nos encontrar com este Jesus, como fez Natanael. Ele encontrou a luz, ele encontrou a verdade. Cuidado, podemos fazer encontros falsos nesta vida que podem trazer satisfações momentâneas, mas não a verdade. Em Cristo está a luz e a verdade. Continuemos firmes em nossa fé, iluminados pelo Espírito Santo e constantes e perseverantes na oração. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta quinta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós, no Natal, celebramos a vinda do Filho de Deus, a união entre Deus e o homem. E é exatamente esse o mistério que nós gostaríamos de contemplar no Evangelho de hoje. Veja, nós temos que entender o seguinte: existe um abismo entre Deus e a sua criatura. Ou seja, Deus está necessariamente, infinitamente distante de nós. E é impossível, por mais que nós sejamos santos e puros, é impossível ao homem ir até Deus. Então, isso significa que até mesmo os anjos, de alguma forma, são necessitados de um Salvador. Ou seja, os anjos, embora sejam santos, puros, nunca tenham pecado, eles, para irem conviver com Deus e para verem Deus face a face, precisaram de salvação. Precisaram que Deus viesse até eles e abrisse as portas do céu para eles. Pois bem, o mistério do Natal é o mistério de Deus que vem até nós para que não exista mais abismo. Deus conosco. É por isso que na noite de Natal os anjos cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. O Evangelho de hoje, Jesus, num diálogo com Natanael, diz a ele: vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que é que Jesus quer dizer com esta frase? Bom, em primeiro lugar, é necessário nós recordarmos que aqui Jesus está claramente fazendo a referência àquilo que foi o sonho de Jacó. Jacó, um dia, num lugar chamado Betel,
casa de Deus, que depois será identificado com Jerusalém, onde será um dia construído o templo, ele tem um sonho. E ele vê uma grande escadaria e os anjos subindo e descendo sobre essa escada. Ele acorda e chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. Pois bem, Jesus está aqui claramente se identificando com essa escadaria. Jesus é a escada entre o céu e a terra. É Ele quem une Deus ao homem. Agora, isso que é uma simbologia, ou seja, de uma escadaria, é uma realidade em Cristo muito mais profunda. Por quê? Porque Jesus é verdadeiro Deus, porque Ele é verdadeiramente Filho do Pai, do Eterno Pai. E Ele é verdadeiramente homem, porque Ele é verdadeiramente Filho de Maria. E, portanto, essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, estão unidas numa só pessoa. E, portanto, esse mistério, que em teologia nós chamamos de união hipostática, é verdadeiramente o que une o céu e a terra. É a escadaria. Então, quando nós dizemos que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, nós não estamos dizendo que Jesus é o único que tem direito, de interceder entre Deus e os homens. Quando São Paulo diz que Jesus é o único mediador, ele está dizendo que Jesus é a única escada, é a única ponte entre Deus e os homens. Agora é evidente que por essa escadaria e por essa ponte podem passar as minhas orações, as suas orações, as orações de qualquer santo que são levadas para Deus e trazidas às graças de Deus através dos anjos. E aqui é que nós vemos esse ministério dos anjos que, sim, de alguma forma são mediadores entre Deus e o homem, porque aqui Jesus está dizendo que os anjos sobem e descem, não é isso? Então, Jesus é o único mediador, mas o único mediador aqui quer dizer que Ele é o único caminho. Na verdade, por esse caminho podem passar miríades e miríades de anjos, milhões, bilhões de santos, a minha e a sua oração. Que Ele seja verdadeiramente esse pontífice, esta ponte entre Deus e os homens e nos conduza um dia à salvação eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.